Gravando. Ok, boa tarde para vocês. Shalom, shalom. Boa tarde para todos que estão ouvindo. Nós vamos ter a nossa segunda aula. Lembrando que é aquele material que vocês receberam, que é conhecendo, como eu mudei um pouco o título, eu coloquei Conhecer, Amar e Orar por Israel. E nós dividimos, parece que vão ficar 6 ou 7 aulas. E a segunda aula hoje, nós fizemos a aula passada, falamos um pouco sobre Israel, começamos, e hoje nós vamos continuar e vamos entrar nas festas. Então, provavelmente ainda vai ter a próxima aula. Hoje nós vamos fazer só mais sobre o Shabat e sobre a festa da Páscoa, e depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre as outras festas. Então, lembrando que o nosso propósito é conhecer para podermos amar, porque para amar nós temos que conhecer e para orar nós temos que amar e conhecer. Então, por isso que nós estamos trabalhando com essa parte de conhecer. Então, nós vamos iniciar falando sobre o ano judaico, porque lembrar que todas as festas, elas estão inseridas dentro do ano. Então, o ano judaico consiste de 12 meses lunares. Os nomes dos meses são de origem caldaica, tá? Ou dos caldeus, seria lá da Babilônia, e cada um corresponde a uma constelação do zodíaco. Lembrando que esses meses lunares, eles tinham outros nomes antes deles irem para o exílio da Babilônia. No exílio da Babilônia é que eles adotaram esses nomes que são usados hoje, tá? Então, essa origem caldaica dos caldeus foi usado depois, quando eles foram levados para o exílio. Então, os nomes nós temos aí, Nissan e eu esqueci, isso aqui tinha como marcar, acho que tem, eu nem me lembro mais. Eu sou meio ainda... não, isso aqui é para anotar. Ok, mas nós temos aqui, ó, Nissan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tisre, Reshvan, Kislev, Tevet, Shvat e Adar. Então, esses são os nomes. Eu vou mostrar para vocês como eles são relacionados ao nosso calendário, tá? A cada 2 ou 3 anos, intercala-se, após o mês de Adar, um 13º mês, que seria chamado de Ve-Adar. Ve-Adar é I-Adar. Então, desde a época bíblica, os meses e os anos... Alguém está aberto aí, fechar aí, né? Desde a época bíblica, os meses e os anos do calendário judaico foram determinados pelos ciclos da lua e do sol. Tenta descobrir quem é que está aí para poder fechar. Acho que é Tiago e Liliane. Fecha aí, Liliane. Fecha o microfone. Ok? Muito bom. Excelente, Lili. Ótimo. Então, nós já começamos, tá? Estamos nesse iniciozinho aí. Então, desde a época bíblica, os meses e os anos do calendário judaico foram determinados pelos ciclos da lua e do sol. E o dia mais importante na semana judaica, ao longo de todo o ano, é o Shabat. É muito interessante que, às vezes, a gente pergunta qual é a festa mais importante do judeu? Então, aí eles vão falar, é a Páscoa, é o Yom Kippur, é o Rosh Hashanah. Não, a festa mais importante é o Shabat, porque o Shabat é uma festa, tá? Então, toda a sexta-feira, que para a gente seria sexta-feira, inicia o Shabat. E é a data mais importante dentro do calendário judaico, é o Shabat. Nós vamos ver o porquê disso. Mas continuando com os meses, olha, nós temos aqui da esquerda, nós temos o lunar, que é pela lua, judaico, e o solar juliano. Então, por isso que vai dar sempre 2 meses. Quando a gente tem aqui o nome, ó, a primeira aqui, opa, desculpa que eu não posso mexer aqui. Nós temos aqui, ó, ok, antes do Tishri, Nissan, tá vendo aí o primeiro? Olha, à esquerda aqui, Nissan ou Abib. Aí no calendário juliano, que é solar, que é o nosso calendário, é entre março e abril, que pega esses 2 meses. Lembra que é lunar. Então, é de acordo com a lua e sempre vai sobrando uns dias, e de 3 a 2 ou 3 anos aparece mais um 13º. Aí eles teriam um 13º mês, ok? Aí depois eu tenho o segundo aí, ó, Iyar ou Ziv,
o outro Sivan, que é maio, junho, Tamuz, que é junho, julho, Ave, que é julho ou agosto, Elu, que é agosto, setembro. Lembrando que nós estamos nesse aí, ó, nós estamos o junho, julho, Tamuz, que hoje, inclusive, é 17 de Tamuz, que é um dia de uma festa em Israel que eles guardam, eles fazem um jejum, que diz que quando o segundo templo foi destruído, tá? Então, seria não uma festa, mas um feriado judaico religioso. Continuando, ó, temos o mês Tishri, tá vendo aí na esquerda? Ó, Tishri. Tishri é setembro ou outubro. É quando caem as maiores festas. Cai o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, o Sukkot, o Simchat Torah. Normalmente é setembro ou outubro. Este ano é em outubro, mas o ano que vem todas essas festas vão cair em setembro. Dia 30 de setembro vai terminar a festa do Sukkot, que é o tabernáculo. No ano que vem. Esse ano é em outubro. Aí você tem a palavra ó, Reshvan, ok? Reshvan, outubro e novembro. Tem Kislev, que é novembro e dezembro. O Kislev é quando acontece a festa do que a gente conhece muito aqui, que é Hanukkah. É a festa do Hanukkah, né? Que acontece aqui nos Estados Unidos, a gente conhece muito Israel em todo lugar. Tevet, que é dezembro e janeiro. Shevat, que é janeiro e fevereiro. E Adar, que é fevereiro e março. Aí inicia tudo outra vez, ok? Continuando aqui, ano civil e ano sagrado. Então, além de ter esses meses que são diferentes e que junto com os nossos são sempre 2 meses, os hebreus tinham 2 maneiras de marcar o ano novo, o início do ano. De acordo com o texto em Êxodo 12:2, o Eterno disse a Moisés que Nissan deveria ser o primeiro mês do ano. Então, o Nissan seria o primeiro mês do ano. Se a gente voltar aqui atrás para mostrar a vocês o que é Nissan, ó, Nissan seria esse, março ou abril. Tá? Era o início do ano, porque era onde teria a festa. Qual é essa festa? A festa da Páscoa. Então, a festa da Páscoa é que iria marcar o ano religioso. Então, começava em março, a festa da Páscoa é março ou abril, é onde nós teríamos o início do ano religioso. Mas o ano judaico civil, ele começa nessa outra festa, nessa última aí, ó, Rosh Hashanah. Rosh, cabeça, Hashanah, ano, a cabeça do ano, que seria a festa do início do ano, que é em Tishrei. Tishrei ou Tishrei, tá? É essa festa. Então, fica um ano civil e um ano sagrado. Então, se você chegar em Israel, o ano civil começa em setembro, no Rosh Hashanah, que é aquela festa que é início do ano. Logo depois que inicia o ano, 10 dias depois, tem a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia que se pede perdão por todas as coisas erradas que foram feitas. Isso é no mês de setembro, outubro, tá? Mas o ano religioso seria em março. Então, se você tiver em Israel, lembra que existe várias tradições que nós já vimos? Existe o judeu religioso, existe aquele que é ultra-religioso. Então, os mais religiosos, ultra-religiosos, eles seguem muito o calendário religioso. E também seguindo um pouco do civil. E o povão quase todo segue mais o civil, começando no início do ano, em setembro e tal. Perfeito. Agora, então, nós vamos começar a falar. Hoje eu não vou trabalhar muito, eu vou trabalhar com a festa da Páscoa, que eu quero falar bastante dela, explicar bastante. Mas antes da Páscoa, a gente tem o Shabat. Então, olha que coisa interessante. O sétimo é o sétimo e último dia da semana. Então, é o Shabat. Lembrando que o Shabat inicia na sexta-feira. Lembra que o dia inicia das 6 horas da noite, quando há o pôr do sol, quando o sol se põe, já está começando o outro dia. Então, o Shabat vai iniciar nesse horário, antes do pôr do sol da sexta-feira, porque aí iniciou o sétimo dia, que é o sábado. Muito importante que o sábado é o dia de descanso por mandamento divino. Nós vamos ver o texto onde Deus fala que deveria se guardar o sábado.
Outra coisa interessante, é o máximo do judaísmo. Então, a festa maior, a festa mais importante. É muito interessante que você encontra com um judeu e você pergunta: você guarda as festas? Então, se ele falar que ele guarda o Shabat, ele guarda, normalmente guarda o Shabat e come a comida kashrut. Kashrut seria a comida kosher, o kosher dos Estados Unidos, em Israel chamado de kasher. É a comida considerada separada, onde nós vamos ver isso mais à frente. O que, que é isso, tá? Então, o sábado é o máximo do judaísmo. É uma afirmação da criação divina. Então, por que é uma afirmação da criação divina? Se nós olharmos, deixa eu ver se o texto está aqui, ó. Olha como é que está aqui o texto em Êxodo 20, 12, 11, ele diz assim: pois Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo. Deus abençoou o dia do Shabat e o santificou. Tá? Então, é uma afirmação da criação divina. Então, ali está afirmando, ó, Deus criou todas as coisas dentro dos em 6 dias, no sétimo dia ele descansou. Outra coisa importante é uma celebração da liberdade. Isso eu acho muito interessante. Ele diz assim, só guarda o sábado quem é livre. Livre. É livre da profissão, é livre, não é escravo, ele é livre, ele pode falar, eu quero, é uma escolha, tá? Deus lá, ele não mandou escolher, ele deu como um mandamento, mas é uma escolha nossa se nós vamos mesmo ou não. Nós temos que entender, eu não estou aqui mandando ninguém guardar sábado, eu estou ensinando sobre o povo de Israel, estou ensinando sobre a cultura judaica, então o sábado, eles dizem que é uma celebração da liberdade, que você pode tirar um dia e você falar, este dia eu tiro e eu dedico esse dia ao eterno. Então, é um dia que você deixa de fazer as coisas que você faz normalmente. Então, você lava a roupa, você faz compra, você arruma a casa, você faz todas as coisas que você faz na sua semana, esse dia você tira. Então, você tira para quê? Para você servir ao eterno, para você visitar alguém, para você estar com as famílias. Gente, uma das coisas mais lindas em Israel, quando você vê no sábado, sai o pai com as crianças, a mãe, eles vão para a rua, eles ficam nos parques, eles levam lanche, eles levam bola. Então, é um tempo da família estar junta. Tá? É um dia que foi tirado para você fazer. Outra coisa, ele diz aqui, é uma necessidade básica do ser humano. Ninguém pode trabalhar 7 dias e parar em 7 dias e 7 dias. Você tem que parar um dia. Então, quando ele falou, é uma necessidade do ser humano, dele descansar, dele parar, dele fazer outra obra, dele fazer outras coisas, tá? E ele disse aqui que é um dia santificado. A palavra santificado aí significa, santo significa kadosh, que pode ser a palavra para santo, mas também pode ser separado. Então, é um dia separado para vocês dedicar ao eterno. Lembra que ele descansou da obra e o texto, nós vamos voltar ao texto aqui, ó, ele diz que ele abençoou aquele dia do Shabat e o santificou e o separou, tá? Então, isso é importante a gente pensar. Olha só, como que inicia? Nós vamos ver o sábado, como que inicia o sábado. Isso aqui é uma mesa que normalmente os judeus eles fazem, na sexta-feira eles fazem. Coloca-se 2 velas, tem um copo de vinho e tem o pão. Esse pão é chamada de ralá, tá? É uma trança, normalmente uma trança, e é chamada de ralá. Então, isso é colocado na sexta-feira à noite, então você faz. Como que nós iniciamos? Aqui tem novamente a mesma coisa, tá vendo ali o pão, as velas, o vinho, aqui tem o livro da leitura, dos textos, ok. Então, olha, como que o Shabat? O Shabat é iniciado na casa como? Pelo acendimento das velas. Normalmente eles determinam, porque é 18 minutos antes do pôr do sol. Então eles olham, já existe alguns calendários, vamos supor, na Flórida eles falam, em Miami, o próximo sábado é 5h15, no outro é 5h17. Vai depender. Em Israel é tantas horas. Então eles já fazem mais ou menos as datas, os horários, para que as pessoas possam prestar atenção. Ou então ele vai olhar, está se pondo o sol,
18 minutos, 20 minutos antes do sol, ele acende as velas. Então, a primeira coisa feita é acender as velas. As velas são acesas pela mulher, normalmente a mulher. Se numa casa não tem mulher, o homem acende as velas, tá? Ou se a mulher não está presente, ele pode acender as velas. Normalmente, acendem 2 velas, tá? Esse acender 2 velas diz que tem a ver com aqueles 2 verbos que falar que ele abençoou e santificou. Mas tem muitas famílias que eles fazem de acordo com o número de filhas, número de mulheres na casa. Então, se a mãe ela tem 3 filhas, ela põe as 3 velas pelas 3 filhas e ela acende, entendeu? E se tem criança, tem meninas pequenas, as meninas vêm e acendem. Na hora que acende, faz uma oração. Eu não coloquei a oração aqui, mas todas as orações, eles começam com Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aí ele vai falar, abençoado seja o eterno Deus que criou os céus para tudo sempre. Então ele vai e fala, que nos mandou acender a vela do sábado. Então eles acendem. Por que acendem a velas? Então, grandes pessoas perguntam, acender a vela significa isso. Todos os outros dias é fazer a separação dos 6 dias para esse 7º dia, que esse 7º dia é diferente. E lembrando também que a gente pode lembrar e fazer uma alusão aí a Jesus, né, Yeshua. Jesus, o que Jesus disse? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então, poderíamos pensar nesse sentido aí também. Mas, normalmente, se acende a luz nesse sentido, para fazer a diferença dos outros 6 dias que são normais para esse dia, que é um dia diferente, que é o 7º dia. Então, não tem assim grande, a razão é esta. O que vai acontecer? Quando nós acendemos, depois que acende-se as velas, aí logo depois a gente faz o que é chamado de kiddush. Lembra, kiddush vem da palavra kadosh. Então, o kiddush é a santificação do sábado. Então, você faz uma oração, é a oração de santificação do sábado, é recitada pelo homem, e o kiddush normalmente é feita com o vinho. Então, eles pegam o vinho e eles fazem a santificação do sábado. Depois do copo do vinho, é feita a oração da bênção. E sobre a ralá. Opa, alguém está aí com... Fecha aí os seus microfones aí, quem tiver com ele aberto. Então, são 2 ralá. Lembra que ralá é aquele pão. Por que a gente pega 2? Alguém sabe? A gente usa 2 ralá, a gente usa 2 pães. Esses pães aqui, olha, vamos ver. O pão é esse. A gente pega 2 e faz a oração sobre o pão. Alguém saberia? Quem souber pode abrir aí o microfone e falar. Alguém sabe? Não? Ok, então eu vou explicar. Então, eles pegam 2, porque normalmente, no sábado, as padarias, tudo vai estar fechada. Então, naquilo ali vai representar, você na hora que faz o quiduche, tendo 2 como se fosse representando aquele maná. Lembra que no deserto eles não tinham que pegar na sexta-feira o maná para a sexta e para o sábado? Então, esses 2 seria isso, representando isso aí. A gente brinca que a padaria dos céus está fechada no sábado, então você tem que pegar 2 na sexta-feira e ter as 2, porque você não vai no sábado na loja comprar pão. Você tem o pão para sexta e tem o pão para o sábado. Então, a gente brinca desse jeitinho. Mas, na verdade, a gente pega 2, tá? Em Israel tem uma coisa muito interessante, que esses pães, a gente ali na Flórida, quando eu compro, o Publix tem uma deliciosa. Ele tem, inclusive, uma que eles fazem com passas, eu gosto muito daquela com passas. Mas elas são deste tamanho, né? Se você compra 2, você tem pão até dizer chega. Agora, em Israel, eles fazem elas pequenininhas. Então, eles fazem ela deste tamanhozinho, como se fosse para uma pessoa só. Então, aí você compra 2, é tranquilo, né? Mas na Flórida não tem essa pequenininha para uma pessoa, não. Muito bem, então aí nós temos o Shabat, é feito isso aí. Então, o sábado, ele vai ficar até no final. Quando termina o sábado, quando é que a gente sabe que terminou o Shabat?
Quando a gente sabe que terminou o Shabat, às vezes tem aquela listazinha que diz a hora que termina o Shabat, que normalmente, antes de terminar o Shabat, eles vão para a sinagoga e fazem o término do Shabat. Outras vezes eles fazem em casa mesmo. E quando termina o Shabat, normalmente eles olham lá fora. Se eles olharam lá fora, tem uma estrela, tem duas estrelas, tem três estrelas, acabou o sábado. Tá? Aí aparecem as estrelas, 3 estrelas no céu, eu sei que acabou o sábado. E é muito, mas muito interessante quando a gente vive em Israel, porque, principalmente em Jerusalém, quando acaba o sábado, e tem vezes que acaba o sábado tarde, acaba 8 horas na época de inverno, na época também bem tarde, 8 horas da noite às vezes. Às vezes 7 horas, termina mais tarde o sábado, todas as lojas abrem. Então, quem já foi a Israel e tem uma rua lá chamada Ben Yehuda, que até eu vou mostrar a vocês hoje um videozinho da parte de baixo da Ben Yehuda, mas lá em cima tem uma pessoa, um rapaz, o Beni, que ele toca o shofar. Então, ele sai de casa, terminou o Shabat, ele já chega, ele abre a loja dele e toca o shofar, dizendo, o sábado acabou. Então, todo mundo vai, eles abrem as lojas, o pessoal vai para a rua comer pizza, o pessoal vai para a rua bater papo, que terminou o sábado. No domingo é um dia normal, todo mundo vai para a escola, todo mundo vai para o trabalho, então é diferente. Ok? Eu acho que a gente poderia, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o sábado, a gente dá a oportunidade agora, porque eu vou entrar nas festas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero, Rose, querida. Sim, Miriam. Tudo bem com você, Miriam? Tudo linda. Olha só, você estava falando do pão do Publix, né? Aham, E aham. eu sei, é possível a gente comprar um e congelar e Pode, fazer pode. no próximo? Tá bom, porque é Também muito pode. grande. É Realmente, muito eu grande. comprei uma vez e só para 2 pessoas. É muito Então grande, eu é. pensei, será que É. a gente pode usar? Ou tem que jogar fora? Lembra? Porque Não, humana, eles tinham que é, jogar fora, né? é. Mas aí, Então, nesse aí, não. Nesse aí, o que acontece? Você pode guardar para lá. Isso que eu falei, em Israel, eles são mais organizados nesse sentido. Se a pessoa é uma lógico, pessoa só, ela não vai comprar um pão deste tamanho. Então, ela é compra lógico, aquele pequenininho, 2 daquele, ela termina ele rapidinho. Mas, claro. mas aí na Flórida, não sei. Pode ser até que tenha em algum lugar. Eu até quando voltar agora, eu vou em lojas que são lojas judaicas. Quem vê, quem sabe, às Lógico. vezes ele tem. Claro, boa ideia. Tem uma bem Uhum. legal, sabe aonde? Que é na Powerline com a Palmetto. Ali dentro tem Ah, uma que é judaica. Pode ser que eles vendam entendi. menor, porque na Flórida tem várias pessoas que moram sozinhas, né? Mas pode Com guardar, certeza. guarda para outra semana, Obrigada. não tem problema. Obrigada. Tá ótimo. Ok, mais alguma pergunta? Não, né? Então vamos passar. Eu vou começar então explicando sobre as festas. Então nós vamos bem devagar. Normalmente eu vou nas igrejas, eu Querida, faço a Páscoa. Alguém quer fazer uma pergunta? Rosimara, Sandra. Sim, tudo Sandra. bem, querida? Tudo. É só uma pergunta. Esse pão, ele é sem fermento ou ele é com fermento? Não, não, é com fermento, com fermento. Com fermento. É. É Lembra que tipo o uma pão rosca mesmo aqui do é uma rosca, Brasil. aquela rosca igual do Brasil, aquela rosca doce, né? Que a Ah, gente faz o pão tá. meio doce. Eles têm ele meio doce, tem ele meio salgado, eu gosto dele mais docinho. Mas é uma rosca trançada, é uma trança mesmo, Ah, tá. né? Tá bom. Obrigada. Ok. É, então, eu vou falar sobre as festas. Hoje eu vou me deter bastante sobre a Páscoa, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre outras festas. Eu não vou dar com tantos detalhes. A Páscoa eu vou dar mais com detalhe, tá? Então, olha, existe então 3 festivais ou 3 festas de peregrinação. Em hebraico, o nome é Shalosh Regalim. Shalosh é 3 e Regalim vem da palavra regal, que quer dizer pés. Então, seriam 3 festas que eles tinham que peregrinar. Então, isso é muito importante para a gente entender, tanto lá no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que naquela época que Jesus é crucificado, sobe, aquela parte do Shavuot, que é descida do Espírito Santo, a gente entender por que o povo estava todo mundo em Jerusalém. Porque então existem 3 festas que eles tinham que andar aonde eles estivessem. Se eles estivessem morando
lá em cima na Babilônia, se ele estivesse morando na Samaria, se ele estivesse morando numa outra, em qualquer local, eles tinham que vir nessa data para Jerusalém, para o templo, porque a festa ela tinha que ser comemorada no templo. Lembra que o templo foi construído por Salomão em Jerusalém. Então, eles tinham que vir para essas festas em Jerusalém. Tá? Isso vocês podem ler, eu vou dar os textos bíblicos, depois vocês podem estudar. Aqui está lá em Deuteronômio, no início de Deuteronômio, então ele fala isso. Ó. 3 vezes, todos os anos, devem seus homens aparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolherá, no banquete de Pêssar, no banquete de Shavuot e no banquete de Sukkot. Essas 3 festas. Então, essas 3 festas, eles tinham que estar em Jerusalém. E um fenômeno muito interessante, que vocês sabem que Israel ficou quase 2000 anos fora da terra. Né? Eles foram expulsos em 70 da nossa era, 135, e só voltaram em 1948 ao Estado de Israel. E agora já tem um fenômeno muito interessante em Israel. Quase todo ano, nessas épocas, a gente vê judeus vindo do mundo inteiro para Israel. Eles não têm o templo ainda, mas eles estão indo para lá. Então é lindo. Você vê que na Páscoa eles estão indo, no Shavuot eles estão indo. E isso foi escrito e falado por Deus em Deuteronômio. Ficou anos e anos, quase 2000 anos sem acontecer, e agora está acontecendo isso outra vez. Então, ok. Então, os 3 festivais têm essas seguintes características. Olha, o Pêssar, tá? Esse CH está escrito aí, em vez de ser Pessar, como é que seria? Se fosse o X, o nosso CH do inglês, não é o CH do português. É como se fosse o CH do alemão. Você fala Pessar. Fala o R aqui, ó, Pessar. Então, Pessar. Então, o Pessar, ou Páscoa, é a mesma coisa que Páscoa. Representa o quê? A existência de Deus. Quer dizer, Deus existe, Deus era, é e será. Ele livrou os judeus da escravidão, livrou os judeus do Egito, tá? O Shavuot, que era outra festa, é a revelação. Foi quando Deus deu a lei, Deus deu a Torá, foi dada para o povo. E a terceira festa, que é Sukkot, ela tem a característica de providência. Deus interceptou e os ajudou a superar dificuldades insuperáveis. Lembra, eles estavam no deserto? Então, Deus tinha o quê? Deus tinha uma nuvem de noite e tinha durante o dia para protegê-los e à noite para iluminar, né? Para dar luz para eles e aquecer. Então, a proteção. Nessa festa de Sukkot, a palavra Sukkot, nós vamos estudar lá na frente, significa Sukkah, é o singular, é tenda. Então, é a festa das tendas. Tá? E Shavuot, nós vimos há pouco tempo, eu dei um curso sobre isso, né? Que seria a do Pentecostes, quando foi a descida do Espírito Santo, nos dias do Novo Testamento, e no Antigo Testamento, quando o povo recebeu a Torá. Muito bem, então mudando mais aqui, vamos continuar. Então, nós vamos estudar hoje a Páscoa, tá bom? Eu só preciso, deixa eu ver as horas, porque eu estou sem relógio aqui, deixa eu pegar aqui. Para a gente poder ficar certinho. Então, a Páscoa. Então, está lá em Levíticos, vocês vão abrir, lembrando que no livro de Levíticos que vão falar de todas as festas, tá? Então, em Levítico 3:5, tá? Tem também em Êxodo, tá? Tem Levítico, em Levítico fala da festa e também tem em Êxodo. Então, a Páscoa, ó, Páscoa no hebraico é Pessar, que significa passar. É bem interessante que no inglês a gente fala Passover, né? Ó, passar por cima, né? A própria palavra em inglês dá essa ideia, que significa passar por cima. É a Páscoa do Senhor, porque o Senhor passará por cima para ferir os egípcios. Passará por cima das casas judaicas e vai ferir as casas dos egípcios, né? Nós conhecemos isso, então vamos continuar. Aqui, então, é uma mesa, tá vendo? A mesa, nessa mesa, a gente tem o vinho,
Vocês estão notando aí 4 copos de vinho, as 2 velas. Lembra que as velas você também acende no dia das festas, porque significa que aquele dia é um dia diferente dos outros. A festa tem as velas têm esse significado, mostrar que esse dia é diferente dos outros dias. Tem esse prato aqui no meio, tá vendo aí no meio tem um prato com várias coisas que eu vou explicar para vocês. Aqui desse lado, aqui bem na nossa frente, nós temos, não sei se eu consigo, tem o pointer, desculpa, eu estou fazendo as coisas e não lembrei do pointer aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse aqui, ó, é a matzah. Lembra que alguém perguntou aí sobre o pão sem fermento? Acho que foi você, né, Sandra? Acho que foi você que perguntou. Este pão aqui, ó, que está aqui, que é a matzah, o matzah é sem fermento. Ele é só usado na Páscoa. Aquele do sábado, a ralá, não. A ralá tem fermento, tá bom? Aqui a gente tem um pano, onde a gente coloca dentro desse pano, a gente coloca 3 matzá. 1, 2, 3. 3 matzá ali dentro, que vai ser usada na hora da cerimônia. Eu já fiz para em várias igrejas eu faço, principalmente, por que a gente faz? É para o pessoal fazer a Páscoa? É para que a gente possa entender que aquela ceia que Jesus faz com o povo, com aqueles discípulos dele, era, na verdade, a Páscoa que ele estava fazendo. Ele estava fazendo a festa da Páscoa com os seus discípulos. E dentro da festa da Páscoa, ele mostrou essa parte que depois vai ser seguida pelo cristianismo, que é a ceia. Mas acontece que a ceia, fora do significado da Páscoa, ele fica um pouco perdida. Por que é vinho? Por que é pão? Por que é isso? Entendeu? Mas dentro da cerimônia da Páscoa, a gente entende aquilo que Jesus estava fazendo, e Jesus diz que isso seja feito em memória de mim até que eu volte. Tá? Então é interessante a gente entender isso aí. Muito bem. Então, continuando a festa. A festa ainda tem outro significado. A libertação, então aqui, a libertação do povo judeu da escravidão egípcia para a plena liberdade na terra prometida de Israel. Como resultado direto deste ato de Deus, foi Deus que fez, o qual passou por cima das casas judias, nas quais havia a marca do sangue. Lembra que eles mataram o cordeiro e a marca do sangue na porta, na hora que ele feriu os primogênitos do Egito. Então, este é o significado. É o significado de liberdade, tá? O que acontece é que a festa da Páscoa hoje, para os judeus, só reflete este significado, que representa o valor judaico que é muito preservado, amor à liberdade. Então, para eles hoje, só ficou esse significado, porque eles não tiveram a conexão da Páscoa com Jesus. Quando você tem a conexão da Páscoa com Jesus, com Yeshua, você tem o significado de liberdade física e liberdade espiritual, que eles não têm essa conexão. Eles só ficaram com a conexão da liberdade. Nós não somos mais escravos. Nós temos a nossa terra. Então, é interessante a gente entender tudo isso, porque nós temos que ver que todas essas festas, elas estão ligadas à pessoa de Jesus, à pessoa de Yeshua. Ok. Então, olha como é feito. Assim, então, ele começa, ele põe uma mesa. Então, normalmente, eu vou explicar para vocês, é feito um jantar, o jantar é guardado e começa a cerimônia da Páscoa. E o jantar, no meio da Páscoa, no meio da cerimônia da Páscoa, eles vão parar e vão jantar. Depois eles voltam e terminam. Tá? Então, esse voltar e terminar é aquela parte que Jesus fez. Pegou o pão, é o final. Ele pegou o pão, comeu, e depois dali eles beberam o vinho, depois eles saíram cantando, e ele foi para o Monte das Oliveiras, no qual ele foi preso, tá? É muito interessante a gente entender isso. Então, assim, quando tomam a primeira taça do vinho na noite da Páscoa, é entoado o solene Kiddush. Lembra o que é o Kiddush? É a santificação da Páscoa, a santificação da festa. Olha como é que eles dizem. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo,
o qual nos escolheu dentre os povos, e nos exaltou acima das línguas, e nos santificou com os teus mandamentos, e nos deste em amor, ó Senhor nosso Deus, estações de alegrias, festivais e tempos de alegria. Este dia de festa dos pães asmos, porque a festa também da Páscoa é chamada dos pães asmos, pães sem fermento. Os tempos da nossa liberdade, uma santa convocação, como um memorial da saída do Egito, pois tu nos escolheste e nos santificaste sobre todos os povos, e nos fizeste herdar as solenidades com alegria e gozo. Bendito és tu, Senhor, o qual santifica Israel nas festas solenes. Isso não está na Bíblia, está no Sidur, tá? O Sidur é o livro de orações que eles têm. Então, falando sobre isso. Continuando, ó, a festa, quando que começava lá naquela época? Lembra que eu vou falar da época e vou falar de hoje. A festa começa com a morte de um cordeiro como oferta pelo pecado. Então, lembra que ele pediu lá no Egito que matasse o cordeiro e o sangue fosse passado na porta, tá? Então, é a morte desse cordeiro. A morte do cordeiro acontece no dia 14 do mês de Aviv, que é aquele mês março ou abril, que significa espigas verdes. Aviv significa espigas verdes ou primavera até. Durante o exílio, quando eles foram levados para a Babilônia, foi substituído o nome de Nissan. Então, o mês de Aviv virou a ser mês de Nissan. Então, hoje, a Páscoa é dia 14 do mês de Nissan, que significa começo ou abertura, tá? Aquilo que eu expliquei para vocês, o mês de março e abril. Então, o que é feito? Eles fazem 2 noites. Nas 2 primeiras noites de Páscoa, tá, de Pêssar, então é uma primeira noite e a segunda noite. As famílias se reúnem para recitar a Haggadah ao redor da mesa do Seder. O que é Haggadah? Haggadah não é somente um conto do êxodo dos judeus do Egito, mas também é uma encenação, como se fosse uma peça de teatro, uma encenação simbólica dos feitos históricos e ensinamentos que deles se depreendem. A palavra Seder quer dizer ordem. Então, eles fazem uma ordem. E é muito interessante que lá em Deuteronômio, Deus falou que eles deveriam passar para os filhos. Ensinasse os filhos quando levantasse, quando andasse, quando fossem dormir. O tempo todo, eles passassem para os filhos. Porque os filhos, preste bem atenção, os judeus de hoje não sofreram aquela perseguição, aquela dor no Egito. Mas como eles vão pensar naquele problema que aquele povo passou lá no Egito? Então, eles têm que ter coisas simbólicas que eles comem, que eles cheiram, que eles sentem, para tentar lembrar e fazer como se todo mundo, de todas as épocas, estivessem no Egito. Entendeu? Então, por isso que é. Então, tem esse livrinho, Haggadah, algo bem interessante, quem mora nos Estados Unidos, na Flórida principalmente, se você vai no Publix, mais ou menos perto dessa época, eles distribuem esse livro, está lá de graça. Você pode pegar quantos você quiser. O livrinho da história, como é feito. É uma cerimônia, como deve ser feito a ordem. Tem uma ordem, né? Como deve ser feito. Então, olha como é feito o Seder. Então, o Seder é a ordem. Tem 4 copos de vinhos, tá? Então, você vai tomar 4 copos ou 3 copos. E tem mais um copo que é para o Elias. Lembra do profeta Elias? Lá na Bíblia, lá diz que o profeta Elias, ele viria antes do Messias vir. E ele que diria que o Messias estava vindo. Por isso que quando João Batista vem, todo mundo acha que o João Batista era o Elias. Porque o João Batista não vai falar do Mashiach, do Jesus, do Messias, então eles acham que ele era o Elias, porque ele era aquele que estava abrindo o caminho para o Mashiach vir. E lá no Apocalipse, não, no profeta, diz isso, que o profeta Elias, ele vai falar. E é muito interessante que todas as crianças sabem disso. Eles colocam a mesa, eles deixam uma cadeira, eles deixam um copo, eles deixam tudo preparado ali para o Elias. Porque a esperança do judeu que é a vinda do Mashiach, é a vinda do Messias. E o Elias vai vir antes de falar que ele está vindo.
Então, eles colocam a mesa ali, ó, esperando que ele venha. Ó, é esse ano, o Messias está vindo, ele está chegando. Então, todo mundo fica. E é muito interessante que as crianças pequenas ficam todos com os olhos abertos, o pai manda assim, vai lá e abre a porta. Eles deixam a porta aberta um pouquinho, porque o Elias pode chegar e pode entrar e sentar ali. Entendeu? Então, é uma coisa muito, muito simbólica, porque na mente deles, eles sabem que vai vir um profeta antes. Por isso que quando o João Batista surgiu, todo mundo perguntou, você é Elias? Você... Por quê? Porque essa seria a profecia, que o Elias viria antes. Ok. Então, aí tem esse prato. Esse prato é chamado de Queará, que contém 6 itens, e o 7º item é uma água salgada que fica do lado de fora. Tem 3 matzot. Lembra que matzá é aquele pão sem fermento. Então, tem que ter 3. 1, 2, 3. 3 delas. E o livrinho de Haggadah, para poder fazer a cerimônia. Muito bem, então vamos lá. Então, olha, eu vou falar sobre os 4... É muita coisa. Isso, olha, um dia, quem sabe, eu vou na igreja de vocês fazer para todos vocês. Vou em cada uma, pode saber que eu vou. E ensinar. Eu já fiz a Flórida em várias igrejas, já expliquei para várias, no Brasil também. Então, olha aqui os 4 copos de vinho. Segundo a tradição, lembram os 4 verbos hebraicos que Deus usou, isso é tradição, quando ele prometeu a libertação do povo do Egito. Ele disse, eu vos tirarei, eu vos livrarei, eu os remirei e vos trarei para mim. Tá? Então, está lá o texto. Então, o primeiro copo, eles chamam de copo da santificação. Relembra aos israelitas que eles foram separados por Deus como um povo santo e que foram libertos da opressão do Egito e livres para servirem a Deus, para servirem a Yahvé, para servirem ao Eterno. Segundo copo é o copo do ensino ou da libertação. Neste momento, as crianças fazem 4 perguntas. Então, na hora que vai tomar esse copo, eles fazem 4 perguntas. As crianças participam e é muito interessante. Eles perguntam, por que nós mergulhamos o carpaz? Carpaz é o verdinho, tá? É uma salsinha, uma coisa verde. Na água salgada. Aí ele pergunta, por que a gente faz isso? Aí o pai explica, porque a água salgada lembra as lágrimas, lembra o choro daqueles que ficaram no Egito. Então ele vai contando para as crianças, mas a criança não vai só ouvindo, ela vai comendo. Ela pega aquele negócio chato, horrível, meio amargoso, e põe na água de sal e tem que comer. Que coisa, já imaginou? Criança odeia comer esses troços verde ainda, salgado, mas aí para quê? Aí ele explica, porque eles sofreram. Olha a segunda pergunta. Por que comemos matzá? Esse pão que não tem gosto nenhum, que não tem fermento, fermento que faz o pão crescer, ficar gostoso, né? Por que nós temos? Aí ele vai explicar. Ele vai, porque lá nós sofremos, lá o povo sofria, então é esse povo, e eles tiveram de, não podia pôr fermento no pão, porque eles tinham que sair correndo, antes que os egípcios prestassem atenção, eles já tinham ido embora. E se você puser, aí explica, se puser fermento na massa, tem que esperar a massa crescer. E eles não podiam esperar, eles tinham que fugir rápido. Eles comiam em pé e saindo, tá? Por que comemos ervas amargas? Aí ele explicava por causa do sofrimento. Por que nesta noite sentamos reclinados? É muito interessante, gente. Eles sentam, todo mundo senta assim, ó, reclinado, um senta para cá, outro senta assim, reclinado. Aí por que eles sentam reclinados? Porque nós somos livres. Nós não precisamos de comer em pé para sair correndo. Nós podemos deitar, podemos reclinar, porque nós somos livres. Entendeu? Então, mostra para eles o que é ser livre e o que é ser preso, o que está preso. É feita, então, uma breve revisão da história da saída do povo do Egito. Então, se conta a história, as crianças perguntando, entendeu? Muito interessante. O terceiro copo é o copo da redenção, tá? O conceito de redenção na língua hebraica é representado pela palavra Goel e Padá, aquele que redime. O redentor, que é o Gaal, ou Goel, é usado para redimir pessoas familiares. A pessoa
estava perdendo tudo que ela tinha, aí veio aquela, lembra quando a Ruth ela vem e ela diz que Boaz era o remidor dela, porque ele era o parente mais próximo, depois descobre que ele na verdade não é, mas o outro não quer ser o redimi-la e ele é que vai. Então é pagar as contas e tomar conta da pessoa, é pagar um preço. O preço pago pelos israelitas foi o sangue do cordeiro, aplicado nas portas de suas casas para redimir a vida do primogênito. Lembra que todos os primogênitos morreram? O único que não morreu o primogênito foram dos judeus. Por quê? Dos israelitas. Porque eles puseram o sangue. Então, o sangue foi para pagar a vida do primogênito. Ok? Para nós que cremos, o sangue do Cordeiro de Deus é aplicado em nossos corações para a nossa redenção. O nosso Goel, que é Yeshua, o Redentor, pagou um alto preço por nós. Ele derramou o sangue dele. Ele morreu para pagar, para redimir a minha vida. O quarto copo é o copo da esperança. Creem que esse copo da redenção, Jesus participou dele com o povo, e com os discípulos. E o copo da esperança, quando este copo é tomado, eles cantam o Salmo 115 ao 118. E também o Salmo 136. Este é o momento da esperança da vida do Mashiach. Então, é o momento que ele voltará. Tá? O Mashiach voltará. Aí está o prato, tá vendo aí o prato? Olha. Então, para explicar a vocês, tem um osso, tá vendo? Isso aqui é o osso, tem um ovo, ervas amargas, essa aqui é outra ervas amargas, tá vendo? E aqui eles fazem, aqui embaixo, tá vendo essa parte aqui? Eles fazem uma massinha de... ela leva vinho, ela leva nozes, ela leva passas, ela leva um pouco de massa. Então, a gente coloca e faz uma massinha. Eu vou explicar para vocês cada uma coisa dessas. O ovo, primeiro é o zeroá, que é o osso. O osso da coxa do cordeiro, a gente usa da galinha, porque a gente não tem cordeiro em tudo quanto é lugar para a gente usar. Então, eu ficava usando uma coxa de galinha. Simboliza o cordeiro pascual. Não é para ser comido. Lembra que no prato, eu vou toda hora voltar aqui para mostrar. Então, é esse aqui, ó, é o osso. Então, o osso não é para ser comido, é só para ser lembrado. Tá? Porque lembra que o nosso cordeiro pascual já morreu e não precisa mais. Ok. Betzá. Betzá é o ovo cozido. É servido normalmente para os enlutados. Também é para lembrar a destruição do templo, mas é também alguma coisa forte que alimenta. Lembra que eles não tinham que andar pelo deserto, então eles tinham que comer alguma coisa forte. Maró. Maró são ervas amargas, para mostrar a amargura da vida escrava no Egito, onde para cada tijolo que faltava, uma criança era sacrificada. Vocês sabiam disso? Cada tijolo que faltava, eles sacrificavam crianças. Eles matavam as crianças, os egípcios. E batia também nos israelitas, né? Haroset. Haroset é essa massa. Ela é deliciosa. Massa feita com nozes, maçãs, passas que representam a argamassa dos tijolos. Então, ela representa a argamassa dos tijolos. Ela é marronzinha. Então, tem uma hora, no momento lá do Seder, que a gente pede para as pessoas colocarem, pegar um pedacinho de massa, colocar um pouquinho desse haroset e colocar um pedacinho de erva amarga por cima e depois outro pedaço de massa e fazer um sanduíche e comer. Lembrando que a vida não é só amargura. Tem o doce, que é o doce de Yeshua, é o doce de Jesus. Então, lembrando, fazendo aí um sanduíche das duas coisas. Então, aí a gente ensina para a criança. A vida não é... Eles lá viveram muita amargura, mas a nossa não é só amargura e não é só doce. Nós temos as duas coisas. Depois ele fala do carpas. Carpas é normalmente uma coisa muito... Salsão ou salada de verduras secas cortada, rabanete, então eles fazem alguma coisa. Às vezes, essa aqui, ó, haseret, é bem amargo. Normalmente a gente compra, isso vende no Publix vermelhinha, tem branco, tem vermelho, que é do... Como é que chama? Esqueci agora em inglês como é que eles falam. É bem bira, bem azedo mesmo, bem ruim, que poderá também ser comido com o sanduíche. Ok. Então, essas são tudo. E a criança participa de tudo.
para poder guardar. Lembra, gente, que quando a gente fala uma coisa para alguém, para uma criança ou para qualquer pessoa, a tendência é esquecer. Mas quando você faz coisa prática, você mexe no concreto, você usa o concreto e usa o abstrato explicando, as coisas se unem e você lembra mais, tá? É muito interessante. Então, olha, a festa da Pêssar dura 8 dias. Os pais não tinham... Os pães não tinham fermento porque representava a pureza do Messias, o pão da vida. Tá? Então, ele era todinho comido com aquelas sem fermento. Também expressa a nossa comunhão com Cristo, que começa com a nossa redenção e depois prossegue com uma vida santa, uma vida tirando. Lembra que o fermento está representado no Novo Testamento ao pecado. Então, o pão com fermento, então seria. Então, nessa semana da Páscoa, não se come durante 8 dias. É muito interessante. Eles pegam, às vezes a casa tem muito pão, muita coisa que tem fermento, eles fazem lá fora, esconde, não pode pôr a mão naquilo. Se você vai num supermercado judaico, está tudo tampado onde teria isso aí, depois que passa tudo, é tudo simbólico, tá? É tudo simbólico. As ofertas de pães asmos não poderiam conter sangue, porque o sangue era derramado pelo pecado. E esta oferta deveria ser apresentada como aroma agradável ao Senhor. Então, ele falando sobre o sacrifício, que deveria ser algo agradável ao Senhor. Entre as festas da Páscoa e da Shavuot, que a gente vai começar na semana que vem, nós vamos falar, o Omer, então essa palavra chamada Omer, é contado todas as noites. Omer é uma forma de medida, entendeu? Era o Omer, é a medida dos cereais, tá? Então, desde a segunda noite, lembra que a noite da Páscoa tem 1 e 2. Você faz festa, normalmente eles fazem a primeira noite em família, a segunda noite, às vezes, eles fazem com outro grupo de amigos, ou às vezes fazem na sinagoga, entendeu? Fazem em algum lugar. Então, duas noites. Desde a segunda noite da Páscoa até o dia anterior à festa do Shavuot, marca-se 49 dias. Por isso que é chamada Shavuot. É 7 vezes 7, 49. Tá? Shavua é semana. Semana tem 7 dias. Shavuot são semanas. Então, são 7 semanas. Aí, contra 49 dias entre as duas festas. A contagem do Homer tem significado de preparar para o recebimento da Torá na festa do Shavuot. Então, eles vão contando, até quando chega a festa do Shavuot, onde eles recebem a Torá, que é o ensino da palavra do Eterno. Ok? Aí, eu terminei esse estudo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Acho que deu o nosso horário bem interessante. Vai cair a nossa aula, Luci? Como é que é? Oi, Rose? Vai cair? Não, a gente continua direto, né? Como vai cair a nossa aula? Lembra que a gente tem do tempo, quando chega no tempo, ela cai e tem que voltar o Zoom? Isso não precisa, não. Não, o meu Zoom ok. é direto, tá bom, perfeito. Falta 30 minutos. Temos ainda. Então, olha, aí aqui eu volto a esse texto, eu vou dar um tempo para vocês perguntarem alguma coisa sobre a Páscoa, e depois a gente vai para esse texto aqui novamente para a gente começar a orar por Israel. Ok, então vamos lá. Alguém tem alguma pergunta sobre a Páscoa? Ficou alguma coisa? Essa contagem de Homer, Rose, é uma contagem regressiva, é isso? Não, ela vai contar 49 dias. É contar 1, 2, 3, até chegar a 49. Quando chega a 49 é o dia anterior. No outro dia já é a festa do Shavuot. Porque o Homer é uma medida, não é? É uma medida de cereais, de medir cereais. Pois é, mas não tem nada a ver com fazer alguma coisa com cereais, não. É só uma contagem. Não, porque lembra que essa festa que vai ser a festa do Shavuot, vai ser a festa também das primícias. Eles vão trazer os cereais. Então, quer dizer, esses 49 dias é como se eles plantassem, eles estão crescendo e eles vão colher para levar. Estão colhendo. Na época de colheita era assim, né? Eles levavam. Levavam no dia da festa de Shavuot, que eles vão colher, aí eles levavam as primícias, que é chamado rabicurim, os frutos.
Os De primeiros cada eles já levavam. dia, né? Ah, entendi agora. Na verdade, eu acho que seria não de cada dia. Eles levavam aquilo que eles colheram no final. Ela vai contando os dias, é como se você estivesse esperando chegar a hora de colher o grão, colher o grão. Aí, no dia 49 dias, no final, você colhia e levava. Ah, tá. Só Tá? colhe no É, no final. final. Hoje em dia, o que é feito? Os kibbutzim em Israel, que trabalham, fazem essa festa. Eles enchem o trator de frutas, de cereais, de coisas, e saem fazendo passeio, porque não tem templo. Lembra que naquela época tinha que levar para o templo para os levitas, para os sacerdotes, que eles recebiam isso. A oferta era o eterno, mas era o alimento, a comida para os sacerdotes e para os levitas. É importante a gente entender isso, que toda vez que levava, era para o serviço do templo, que era levado aquilo lá. É como hoje se dá o dízimo para a igreja, para o serviço da igreja, para pagar o pastor, para pagar o aluguel, para pagar isso, para pagar a luz, para pagar tudo, entendeu? Então, era esse mesmo caso. Eles levavam as primícias, as primeiras para o templo. Ok, Tem uma obrigada. pergunta, por favor. Sim. Bom, eu estou gravando, né? Pode falar? A gente vai acabar ouvindo de novo. A minha Tá. pergunta é sobre maror. Maror, pedra. Eu não entendi muito bem pedra que matavam crianças, não entendi bem. Tá. Maror é coisa azeda, tá? Então, preste bem atenção. Então, maror significa ervas amargas. Uhum. Então, eles comem, eles colocam as coisas bem amargas para eles comerem. E aí eles vão explicar que esse maror tem a ver com a amargura, com a tristeza, que eles têm que lembrar por que estão comendo coisa amarga. Olha, sabe por quê? Lá no Egito, para cada tijolo que faltava, eles matavam uma criança, eles sacrificavam as crianças, eles sacrificavam as pessoas, entendeu? Lembra que eles eram escravos e eles tinham que produzir tijolos. Então, o maror é para lembrar para aquelas crianças, olha, a vida lá não era fácil. Hoje você tem uma vida fácil, mas lá a vida não era fácil, entendeu? Mas era assim mesmo, Rose? Era isso mesmo. Faltava um tijolo, matava uma criança? Matavam crianças, matavam aquelas pessoas. Então, eles faziam todas as torturas com os escravos lá. Entendeu? Porque parece que o faraó tinha medo do povo estava crescendo muito, né? A ponto dele mandar matar as crianças. Lembra que ele mandaram tanto matar que na época de Moisés, as parteiras tinham que jogar todas as crianças, matar as crianças. Primeiramente homens, porque os homens seriam aqueles que eram. Agora você podia se levantar contra o faraó. Mas podia ser também homens para ajudar para ser escravo, mas ele não queria. Ele preferia matar do que ter mais homens ali e eles levantarem contra o faraó. Entendi. Obrigada. Rosemary. Sim. E onde acha esse estudo a respeito? Isso aí é um estudo extra, né? Extra Bíblia? De crianças, as coisas aqui. Isso. Onde que a gente aprende isso? Isso provavelmente que eu tirei aqui foi de coisas judaicas que eles falam, entendeu? Mas não tem nenhum. A gente pode depois dar uma olhada mais para ver sobre isso. O que é profecia? Eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito incrível. E você vê que é tão forte isso que na época de Moisés, você vê que você vê a história. Por que a mãe de Moisés esconde? Porque as parteiras já matavam as crianças. Então, a criança, o sentido de ser sacrificada, não é colocar a criança lá para matar, é matar a criança, tá? Era isso, criança ser sacrificada. Ok? Sim. Morá, eu tenho uma curiosidade. Por que eles acendiam as velas 18 minutos antes? Não podia ser 20 ou 10? Porque os 18 tem algum significado? 18 tem. O 18, para o judeu, é um número. Existe muito essa parte de numerologia, né? E 18 significa a palavra vida. Tá? Porque são duas letras do hebraico. É o Yud e o Re. É o Re e o Yud, tá? Que aí é o Het e o Yud. E que seria a palavra Rai. Rai é vida. Entendeu? Então, pode ser que esses 18 que eles tenham já colocado seja por isso. Ou então, eles já notaram que 18 minutos antes
já é noite, entendeu? Já é o outro dia. Mas eu creio que é muito mais tem a ver com esse 18. Eles fazem muito. Eles vão dar... tem pessoas que... Eles são muito assim... Negócio de números. Eles vão dar uma oferta, eles dão $18, eles dão $36, eles dão números multiplicados do 18. Porque 18 significa high, significa vida. Entendeu? Então, provavelmente seja por isso aí. Matou a minha curiosidade. Perfeito. Mas isso agora em hebraico, agora coisas de hebraico tem isso. Tem muitas vezes, tem muita coisa que é tradição. E a tradição depende do grupo. Tem judeu askenazi, judeu sefaradim, judeu do Iêmen, que eles têm outras tradições. Tá? Então, às vezes, eles dizem outras coisas também a ver com isso. Entendeu? Não significa só a resposta é uma e única. Rose, você pode mostrar aquele prato de novo? Qual é o Hazaret, que eu não percebi? Aqui, deixa eu voltar. Aqui é o... É esse do lado do osso? Então, olha só. O Hazaret, ele aqui, ele colocou esse rabanete aqui, tá? Ó. E não sei como é que chama, alguém lembra? Eu não me lembro agora, esqueci em hebraico, em inglês. A gente compra no Publix, eles vendem. Ele pode vir branquinho ou vir vermelho. Ele é amargo, que dói até cá dentro. É nabo, aqui é nabo no Brasil, tipo né? O nabo, nabo né? não é. É tipo nabo, né? Rabanete. Nabo é bem amargo. Então o negócio ele é tão... E ele faz uma massinha, então na hora que ele come o sanduíche, ele come isso aí com aquela docinha. Então, um amargo com doce. Um amargo com doce. E esse quadradinho do lado do osso é o quê? Esse aqui é o tal do docinho que a gente faz. Que é maçã. Entendi. Maçã, é uma maçã. Aí não está parecendo parece aquele doce turco, né? O meu fica igual, o meu que eu faço fica igualzinho uma massinha. Fica marronzinha, igual uma massinha. Porque aí você põe nozes, passas escuras, maçã, vinho, um pouquinho de matzá. Aí ele faz uma massinha. Que era representando as massas que eles faziam, os tijolos. Massa sem fermento, né? Não tem fermento nenhum. Por isso que a gente usa a matzá. Matzá não tem fermento. A gente pega aquele pãozinho, quebra um pouquinho, dentro faz uma massinha. Entendi. Mas não assa nem nada, não? Não. Entendi. É só batido no liquidificador, então ele fica uma massinha. Entendi. Legal. Perfeito. Mais alguém? Obrigada. Mais alguma? Não, né? Hein, Rose? Sim. Esse creme é o horseradish que você estava perguntando, não? Né? O horseradish, é isso aí. Quem é que falou? É ele, né? Quem é que falou? Foi eu, Miriam. Olha, eu achei aí. ali na geladeira. Cadê? Você tem ele aí? Abre aí para mostrar para gente, para o pessoal. A gente compra ele no Publix. O pessoal que come... acabou. O pessoal que põe... Então eu tenho ele também, só que eu já comprei um pedaço. Tem ele vermelho e ele branquinho assim também. Exatamente, sim. Só que eu já cortei um bom pedaço dele. Eu acho ele uma delícia. Mas não é amargo, não? Não, mas o que você compra pronto, ele é amargo, que ele dói aqui dentro da sua respiração. Ele dói. Posso ver, Miriam, de novo? Você tem ele aí, Miriam? Cadê? Eu não estou vendo Miriam. Como é que eu vejo Miriam? Não estou vendo Miriam, não. Não tá vendo a Miriam? Olha, eu botei a foto. Tá. Deixa eu ver, Miriam. Aí, ó, isso aí, tá vendo? Olha lá, ó. É uma pasta? É uma pasta. É uma pasta. Ela arde. Desculpa que acabou. Mas ela é bem durinha. Você gosta de comer com o quê, Miriam? Com o que você come? Geralmente a gente come em sanduíche. Em sanduíche, carne. Se a gente for fazer um cachorro-quente, alguma coisa. Isso, é isso mesmo. E aí você vai e coloca. Então ele põe isso aí. As crianças não tem uns que não conseguem nem provar, né? Mas os pais obrigam eles a provar. Vocês têm que provar, porque é para mostrar a amargura, a dor da vida, como é que foi lá no Egito. Exatamente. Para limpar a sinusite, viu? É bom. Limpa mesmo. Limpa tudo. E eu estava vendo aqui, horseradish em português é rabanete. É rabanete. É isso mesmo. Então é a pastinha de rabanete como uma das... Acho que foi a Sandra que falou, né? É rabanete mesmo. É rabanete. É uma pastinha de rabanete. Eu não sei se no Brasil como é que chama, mas é a pastinha do rabanete.
Eu compro ele como é que a raiz. A raiz. Eu acho que a raiz não é tão forte, eu não sei. Eu não sei. Eu amo. Na sala, eu fatio e como. Mas é entendido isso aí? E depois tem 2 folhas verdes também, que aí eles vão comer. Aí a gente coloca 2 coisas verdes. 2 folhas, ok? Que era, ok, terminamos, pá. Ok. Então, gente, o que eu gostaria é lembrar. Então, semana que vem eu vou dar outras festas, mas hoje eu dei bastante a Páscoa, porque a Páscoa, ela tem um significado muito grande. Então, lembra uma coisa, só antes da gente continuar, eu gostaria só de lembrar isso. Jesus, no dia que Jesus foi traído, foi preso e foi lá para o Monte das Oliveiras, ele lembra que a Bíblia fala que ele estava fazendo a Páscoa com os discípulos, ele estava na ceia. Então, eles fizeram a ceia, eles fizeram toda aquela ceia, e a gente faz, quando a gente ensina, a gente explica tudo isso, vai comendo essas coisas todas, chega um momento que é a hora do jantar. Então, a gente janta, depois, quando termina a janta, a gente volta, e aí a gente pega, eu vou pegar para vocês, tá vendo? Olha, esse pano que está aqui, com essas 3 matzá dentro. Antes da gente começar a jantar um pouco antes, a gente pega essas 3 matzá. E aí a gente pega a do meio. Quebra a do meio. Um pedaço dela a gente enrola num pano e ela é escondida. E o outro pedaço a gente quebra e cada um vai comer ali na cerimônia e tudo. E a gente faz toda a cerimônia, explica toda a história, as crianças falam, perguntam, come tudo aquilo. No final, a gente janta. Depois, quando termina a janta, que a gente volta para terminar a ceia, lembra que a gente ainda não terminou, ainda não tomamos o copo do vinho, o último copo de vinho nós não tomamos o quarto. Então, aí, o que acontece? Quando a gente volta, a pessoa que está fazendo a cerimônia esconde aquele pedaço do pão do meio que ele quebrou, enrolou no papel, normalmente é enrolado num guardanapo branco de pano, nunca usado, sempre novo. Então ele enrola e aí ele esconde. E a criança vai procurar, as crianças procuram. A criança que encontrar, o dirigente pergunta, alguém encontrou esse pão escondido? É chamado de afikoman. E aí ele pergunta, alguém encontrou o afikoman? Aí o menino fala, eu encontrei. Aí ele chega para lá, então você me dá o afikoman? Ele vira e diz assim, eu dou se você me der alguma coisa. Aí a pessoa dá para ele um dinheiro. Dá para ele. Se a pessoa é muito rica, dá um carro, dá uma bicicleta, dá qualquer coisa. Mas dá para ele alguma coisa e ele devolve, ele entrega para o dirigente aquele pão. O que o dirigente faz? O dirigente pega aquele pão, divide ele todo em pedacinho e ele dá um pedacinho daquele para cada um deles. Tá? E primeiro eles tomam um copo do vinho, o último copo de vinho, depois eles comem um pedacinho daquele e acabou. Este cerimônia de dar um pedacinho do pão do meio, lembra que era meio? Se você perguntar para os judeus, ele fala, Israel, Levi, ele fala, é Israel, é Levi, é os Cohen, ele fala de grupos. Mas nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é o do meio que é tirado. Que é quem? O Filho. E na hora que Jesus pegou aquele pão, ele partiu, o que ele disse? Este é o meu corpo que é partido por vós. Então, quando ele fala que este é meu corpo, quando você faz a cerimônia da Páscoa e que você lembra dessas 3 matzá e lembra que é a do meio, a gente entende ele falando que era o corpo dele. Que é partido, então ele dá para eles, cada um deles um pedaço e acabou. Aí acaba, eles tomaram o vinho e foram embora. Aí dali ele sai, vai para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, ele vai ser preso. Daí para frente ele vai morrer. E ele morre na época da Páscoa. Né? Então é interessante a gente entender isso. Todo esse simbolismo da ceia que nós fazemos como igreja está inserida dentro dessa Páscoa. Então ele faz a última Páscoa e dali aquilo passa para a ceia até a volta dele.
Mas é muito importante a gente entender que essa ceia de comer um pedaço de pão e tomar um pouquinho de vinho, lembrando do corpo e do sangue de Jesus, tem a ver com essa Páscoa e com essa matzá que foi tirada do meio. Entendido? Então, isso é muito importante para a gente entender isso aí. Ok? Terminando, eu gostaria só de lembrar para vocês que a gente então vai estudar na próxima semana outras festas. Agora nós vamos lembrar aqui, orai pela paz de Jerusalém. Lembra aquele texto que nós temos ele aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que eu estou com... Está muito ruim aqui. Ai, tirei para cá, perfeito. Orem pela paz de Jerusalém, viva em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Nós estamos sempre trazendo alguma coisa, a Lucy colocou nas atalaias várias coisas sobre Israel. Israel está tendo, com o Covid agora, disseram que a nova leva, mas eu creio que a primeira que não tinha acabado, não tinha acontecido nada, eles fecharam muito cedo e depois abriram muito cedo, está crescendo demais, então nós temos que estar orando por Israel, orando pela situação de Israel financeira, orando, continuando, viu, Luciane? Luci, sobre a anexação, que muitas pessoas do mundo estão se manifestando, Alemanha, França, e essa situação toda. Mas vai acontecer, não tem como não acontecer, e continuar orando para que haja paz em Israel, mas que haja paz, mas que sempre venha cumprir aquilo que Deus quer que cumpra em Israel, né? Nós não podemos fugir do que Deus tem preparado para Israel e Deus tem preparado para nós, né? Então, isso é importante, que haja paz dentro das tuas cidadelas, haja paz dentro dos teus muros. Amém. Amém, amém? Amém, amém. Amém. Então, terminamos. Glória a Deus. Mais perguntas? Eu queria colocar o vídeo, né? Ajuda. Tá, vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo. Como é que é? New share. Pode ter alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta aí. Rosemary. Eu tenho. Boa tarde, eu tenho uma pergunta. Sim, pode falar. Eu vou só fechar aqui primeiro. Tá. Que é Sandra também, só que Sandra Bulhões, da Bahia. Tá, pode falar. Tem uma outra Sandra aí. Rose, na questão do Maror, não é Maror que fala? Maror. Isso. Eu vi que isso aqui é um dado histórico, né? Não é um dado bíblico, muito interessante no final. Então, assim, eu quero até... As pessoas que estão aqui presentes, eu já escutei muito se falar que essa erva amarga seria pelo sofrimento dos hebreus em si, dos israelitas em si. Mas essa história de crianças, eu nunca tinha escutado. Então, esse amargo para a memória seria apenas para as crianças ou para todo o povo que sofreu lá dentro do Egito? Eu acho que lembra que ele está sendo... É uma tradição deles ensinarem para as crianças, os filhos, lembrarem. Então, eles falam de coisas, lembrando da amargura, porque é muito difícil você passar para qualquer uma outra pessoa, você passar experiência. A gente não consegue passar. Experiência você tem que viver, não é verdade? Você não passa experiência. Você pode falar, eu tive essa experiência e tal, com Deus, você passar, mas você não tem como passar. E aí, quando ele está fazendo com as crianças, eles dão alguma coisa bem amarga, que as crianças não conseguem nem provar, eles põem na boca, você vê eles colocando, na mesma hora eles falam, jogam fora, entendeu? Porque é amarga. Aí ele fala, esta é a amargura de todos aqueles que sofreram, porque você tem amargura. Eles eram amargos, havia uma amargura, havia uma tristeza dentro do coração. Uma deles estarem num país, outra eles serem escravos, porque você vai ver que a única coisa que vai passar para os judeus vai ser a liberdade, você nunca mais será escravo. E hoje isso é tremendo em Israel. Nós nunca mais seremos escravos. Nós temos o nosso país. Israel nunca mais deixará ninguém tomar conta de Israel. Por isso que qualquer coisa que virá a Israel, eles vão lutar forte e agressivamente, porque eles dizem, nós nunca mais seremos escravos. Então, o que acontece? Então, era a amargura de ter sido escravos e a amargura dos pais de perderem seus filhos e passando para as crianças. Olha, as crianças eram sacrificadas. Se os pais não faziam as coisas certas, eram os filhos que morriam. Então, na verdade, ele está passando para os filhos essa tristeza da vida como foi a vida lá no Egito, entendeu?
Okay, e você vê que tanto foi sacrificado, e pessoas eram sacrificadas, que quando a última praga foi o quê? Foi sacrifício de crianças. Não de crianças, de primogênitos, né? Dos primeiros filhos. Então, nesse sacrifício, Deus libertou os judeus, os israelitas, em virtude de passar o sangue na porta. O sangue do cordeiro liberou, trouxe liberdade para os primogênitos. Tá? É interessante a gente entender o que é essa amargura. Obrigada. Creio que sim. Alguém mais tinha outra pergunta, não tinha ou não? Era só ela? Ok. Gente, olha só. Isso aqui foi uma pessoa que mandou para mim. Ela mandou, eu acho que foi, eu não tenho certeza se foi dia 6, foi dia 6, não 13. Dia 6 de julho, tá? Ela mandou um videozinho. Onde está essa pessoa sentada aqui é o finalzinho daquela rua Beni Arruda. Lembra que eu falei com vocês a Beni Arruda? A Beni Arruda é uma rua que ela sobe, tá? Ela é assim, ela é uma subida. Lá em cima, o rapaz, quando é no sábado, acabou o sábado, ele toca o chofar e aí eles vão descendo e aqui embaixo tem uma pracinha. Vocês verem como é que estão lá em Israel as coisas, olha. Não vai dar para vocês ouvirem, eu nem sei se eu soltasse, tirasse meu microfone, a ver se vocês ouviriam, não era? Não, mas acho que não vai, porque tem gente, elas estão andando e tem música também. Israel, olha aí para vocês verem. Isso, gente, é lotado de gente. Hoje não tem quase ninguém, ó. Rosemary, você está aí agora, em Israel? Não, isso foi uma amiga que mandou. E você está onde? Eu tô nos Estados Unidos, mas no norte, não na Flórida. Tá. Em New Jersey. Tá. Olha a polícia olhando, eles tomam conta de tudo. Tocando violino. Que lindo! Lindo mesmo, muito lindo. Essa rua é linda demais, eu amo. E é interessante a gente continuar orando isso, porque, pelo que eu vi falando, parece que eles vão fazer lockdown, vão fechar outra vez, porque está tendo muitos casos, e aí é difícil. Aí vem todo o problema da economia, vem todo o problema de outras coisas acontecendo em Israel, né? E essa situação aí do Covid também. Então, nós temos que estar orando para o nosso país, orando pelos Estados Unidos e orando por Israel, né? Amém. Rosemary, Sim. Rosemary, posso falar? Rosana, né? Sim. Então, essa cena aí maravilhosa. Lá em Israel é normal o pessoal ter essa liberdade de ir na rua, tocar instrumento, cantar, ter essa liberdade, né? Na verdade, de estar adorando, né? É um processo de adoração. É constante isso ou é só em alguns momentos? Muito. Israel, você não pode pregar o evangelho, tá? Mas tem grupos que vêm da Coreia do Sul, que são cristãos, vêm da Coreia do Sul, e agora não estão podendo entrar porque não está vindo ninguém. Mas eles vêm, ficam 1 mês, 2 meses e vão embora. Eles têm casa alugada lá e todos eles são cristãos, são jovens, eles não podem pregar, mas quase todos os dias, à tarde, nessa Beni Arruda, eles fazem um grupo e eles cantam. Então, eles cantam música em hebraico, eles cantam música em coreano, e você vê que está cantando música cristã, falando de Jesus, né? Só que eles não pregam o evangelho. Eles não podem pregar o evangelho, mas estão pregando o evangelho, entendeu? Olha, que
Que estratégia maravilhosa. Essa moça aí eu conheço, ela é russa. Eu não sei se ela é cristã, mas eu acho que não. Mas ela é russa, ela toca um violino, ela tem isso aqui nela marcado de tocar violino. Isso aqui nela tem aqui, porque tá vendo? Ela fica um pescoço aqui, isso aqui nela é bem marcado. Ela veio da Rússia, ela é judia russa, né? Que veio para Israel e ela toca. Aí eles põem um negócio no chão, o pessoal passa, dá algum dinheiro e estão tocando ali. Em cada esquina da Beneruda, num Shabat que eu fui, eles tinham um grupo, tinha grupo de judeus, assim, em roda, dançando, cantando. Daqui a pouco era um outro grupo, daqui a pouco era uma pessoa com instrumento. Em cada esquina das ruas transversais, eles faziam uma festinha. É verdade, eles são alegres, muito alegres, né? O judeu, ele é um povo muito alegre, mesmo sofrido. Eu estive em épocas passadas lá em Israel, quando tinha aquelas bombas, lembra que eles jogavam as bombas? Eu estava nessa rua, que hoje é um trenzinho, mas antes era Jaffa, ali na frente era uma rua, e um pouquinho na frente tem uma padariazinha, onde eles soltaram uma bomba, eu estava um pouquinho, quase na frente, quase passando ali, e eu fiquei impressionada. Explodiu, morreu gente, eles vieram, limparam, daqui 2, 3 horas já estava tudo aberto, e todo mundo trabalhando, todo mundo... Entendeu? Porque a vida continua e a gente tem que continuar, né? Essa é a visão. Ok. Irmãs, Lúcia, todas. Josi. Tudo bem, então, Josi? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação que eu li ontem à noite, né? Que saiu na BBC, que um grupo de quase 500 cientistas de mais de 34 países estão pressionando a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, para provar para eles que o coronavírus não passa só quando uma pessoa tosse ou espirra, que ele também fica no ar, né? Então, irmãs, é uma questão muito, muito difícil. Se isso for confirmado, então eles vão mudar os protocolos de tudo, né, no mundo todo. E nós que estamos acompanhando, né, o pastor Amir também, a gente está entendendo. Tudo isso é espiritual, tudo isso faz parte, né, de um plano aí, preparando o mundo mesmo para o anticristo, né? Então, vamos estar orando por essa situação, que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja dele, né? Que possamos entender os tempos, o que está acontecendo, que o Senhor possa nos mostrar e como temos que nos posicionar, né? Porque a situação está muito complicada em vários países, né, do mundo. Por exemplo, Israel, de repente, vai fechar tudo de novo. É muito, muito complicado. Aqui a gente ainda nem pôde sair da quarentena. A gente nota nos irmãos uma aflição, uma desesperação, um desespero, perdão. Então, realmente que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? É verdade, é verdade. Amém, queridas? Então, vamos orar? Vamos orar. Amém, vamos. Rose, querida, parabéns, glória a Deus pela tua vida. Recebi vários comentários no chat que estão amando, estão aprendendo muito. E eu quero dar o convite aqui para aquelas que ainda não fazem parte do grupo Atalaia as Nações. Fale comigo no privado. Alguém já deixou, a Sandra deixou seu telefone. Obrigada por adicioná-la no grupo Atalaia as Nações. Atalaia as Nações, o propósito justamente é esse, que eu me inspirei através da Rose por Israel. Israel é luz para todas as nações. Rose recebeu isso, o Espírito Santo, conhecer, amar e orar, porque para orar nós precisamos conhecer e amar a nação. Então, quando a Rose falou isso sobre Israel, eu falei, peraí, isso é para todas as nações. Então, nós temos esse propósito. Semana que vem nós vamos estudar sobre Guiné-Bissau. De 2 em 2 semanas estamos fazendo esse curso com a Rose. E nas outras semanas nós trazemos o conhecimento de nações e pedimos o batismo do amor pelas nações. Amém. Quem não está ainda no nosso grupo, será muito bem-vinda. E eu quero terminar aqui orando o Salmo 51, que eu postei hoje no grupo Atalaias,
do versículo, Salmo 51, eu deixo para vocês lerem ele inteirinho. Ele tem 23 versículos, tá? A palavra de conforto para Sião, tá? Então, nós vamos orar só do versículo 2 ao 5, orando por Israel, e assim a gente vai concluir com aqueles motivos de oração também que eu postei no nosso grupo hoje. Israel, olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Olha ali, olha só, a tela aqui com ela no violino. Profecias se cumprindo. Amém, amém. Versículo 4. Atendei-me, povo meu, Israel, atende Israel a Jesus, o chamado dele. Escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Aleluia. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação e meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Amém. Deus amado, te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigado pelo teu amor por Israel. Israel é a luz das nações. Nós estamos sendo abençoados através de Israel. Senhor, muito obrigado por tudo que aprendemos. Amém. Colocar diante de ti essa situação do Covid que Are you making the fish? nos dê sabedoria, Senhor, para Fish and vegetables. nesse tempo, Senhor, nesse tempo tão difícil do Covid, principalmente em Hebron, Senhor amado. I put this much banana, but I'm already feeling it a little bit. Vai tirando todos esses vírus It might be the banana. tenebrosos, Senhor, vírus coronavírus, vai limpando, Senhor Jesus, purifica o Senhor Jesus, esse Covid, blinda-nos com o sangue de Cristo, Senhor, livra o povo judeu, livra os árabes, Senhor, que estão lá, Hebron é o pior lugar, as pessoas não estão se cuidando, não estão, oh meu Deus, toca essas pessoas para que sejam responsáveis lá em Israel, Senhor, meu Deus, essa situação econômica em Israel, do turismo agora lá, Israel depende tanto do turismo, mas sabemos que o Senhor é o provedor, o Senhor é aquele que vai prover tudo, Senhor, para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão também lá em Israel. Pai, eu oro por sabedoria, nós precisamos ter sabedoria para evangelizar os judeus, ensina-nos a evangelizar os judeus, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, nós oramos também, Deus, pela anexação ali da Cisjordânia, papai querido. Senhor, que os árabes palestinos, que na verdade Palestina é Judéia e Samaria, obrigado, porque eles já estão começando a negociar, conversar. Os árabes aceitaram conversar, já é um grande passo para que essas negociações tomem o rumo da paz. E eu te louvo e te agradeço, porque é o Senhor atendendo as nossas orações. E nós estamos orando, Senhor, para que não haja violência, para que não haja morte durante esse período, Senhor, dessas conversas, desse plano de anexação ali, Senhor, do Estado de Israel, junto ali com a Judéia e Samaria, Senhor, que eles chamam de Palestina, porém nós sabemos que não é Palestina, Pai, é Judéia e Samaria. Por isso, vai na frente, Senhor, cuida das mães muito aflitas e ansiosas, porque seus filhos estão ali alistados nas forças de defesa de Israel e também como soldados árabes. As mães ficam aflitas porque sabem que a qualquer momento os filhos precisarão passar talvez por um conflito, mas Pai, nós clamamos,
paz no meio dessa negociação, Senhor. Nessa negociação, nessa transação, Senhor, ali, entre os árabes palestinos e entre o Estado de Israel. Haja paz em nome de Jesus. Corra em paz em nome de Jesus, papai. Abençoa, Senhor, abençoa a Rose, obrigado pela Rose, Senhor, continua usando a Rose para trazer conhecimento a nós, que esse canal do YouTube venha seja enviado para muitas pessoas, para que muitas pessoas conheçam, amem e orem por Israel, papai. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada vida que está aqui, nesse Zoom agora, aqueles que ainda vão ler, receba a bênção, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Cristo e a consolação do doce Espírito Santo esteja com todas vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém! Amém! Amém, amém. Obrigada, querida. Amém. Shalom, shalom, lehitraot. Até a vista, lehitraot. Shalom, shalom. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Todas. Bye, bye. Eu nunca lembro como é que eu saio, gente. Eu sou péssima.